Eu sou instrutora do programa de aprendizagem do CIE Pernambuco. Já estou há algum tempo fazendo parte do corpo de funcionários do CIE. Eu sou graduada em pedagogia, sou graduanda do curso de letras e sou especialista em cultura pernambucana. E hoje vim conversar um pouquinho com vocês sobre responsabilidade socioambiental e boas práticas. A gente desenvolve temáticas voltadas para a sustentabilidade, meio ambiente. A gente desenvolve também um projeto junto à ONG Recapibaribe, junto com os jovens aprendizes, um projeto de visitação a essa ONG, que tem um trabalho de revitalização do Rio Capibaribe, que mais à frente a gente vai conversar um pouco. E já estamos há alguns anos com esse projeto. Então, hoje eu vim falar para vocês sobre como se efetiva essa responsabilidade socioambiental na prática, junto com as organizações, junto com as empresas e instituições não governamentais. Responsabilidade socioambiental, o que é? Responsabilidade social é um conceito que, se nós formos pesquisar, principalmente aqui no Brasil, artigos abordando o tema, a gente vai perceber que é um conceito que ainda está muito recente e que tem pouca coisa, mas que já surgiu há algumas décadas, Já surgiu aí na década de 50, de 60, e que tem sido mais abordado, trazendo aí a realidade de algumas corporações, mais voltado para a empresa. Mas se nós formos pensar, de maneira geral, a responsabilidade social não cabe só à pessoa jurídica, mas também à pessoa física. Todos nós devemos ser responsáveis social e ambientalmente. Essa responsabilidade social ela envolve o compromisso com a cultura, com a saúde, com a educação, com o voluntariado, inclusive o compromisso ecológico, o compromisso com o meio ambiente. O termo, como eu falei anteriormente, ele é mais utilizado se referindo a corporações, empresas, e tem a ver com a preocupação social da empresa para além dos lucros. Ou seja, a empresa que pratica a responsabilidade social, ela se preocupa com o local onde ela está inserida, com o impacto que ela vai ter naquela comunidade, naquelas comunidades, naquele município ao qual ela está inserida. Então, não dá para falar de responsabilidade socioambiental sem entender também um pouquinho do conceito de sustentabilidade, certo? Então, a gente vai ver um pouquinho desse conceito e depois a gente retorna à responsabilidade social. Sustentabilidade é um termo que tem sido bem ampliado, que tem sido bem divulgado, mas que ainda está muito aquém de acontecer. A gente percebe que há uma necessidade ecológica, o meio ambiente, ele precisa que o planeta, que as pessoas sejam mais sustentáveis. Ou seja, a sustentabilidade não é um termo que se refere só à empresa, a nível empresarial, mas nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, devemos ter um consumo consciente, devemos ter um consumo sustentável. Sustentabilidade tem a ver com se desenvolver, de maneira consciente. Se desenvolver enquanto empresa, por exemplo, produzir, gerar recursos, se preocupando tanto com a geração do presente quanto com as gerações futuras. Individualmente, a sustentabilidade tem a ver com o nosso comportamento. Se o nosso comportamento é consciente diante do nosso consumo, se a gente tem uma consciência nos recursos que a gente vai estar utilizando, no descarte do nosso lixo, na separação do nosso lixo, com a reciclagem, o que é que eu tenho consumido? Tem havido muitas campanhas para que a gente deixe de consumir o plástico, porque o plástico ele é muito danoso em todos os aspectos, para o meio ambiente, para a fauna, para a flora, para os animais de maneira geral. E aí a gente vê campanhas para você abrir mão do canudinho de plástico e utilizar o canudinho de acrílico, de vidro, de bambu. A gente vê campanhas para você abrir mão do copo descartável e começar a adotar uma caneca, uma garrafa, Os supermercados, que agora incentivam o uso de sacolas retornáveis.
Então, enquanto indivíduo, enquanto indivídua, eu devo ser consciente com relação a como eu estou usando os recursos naturais, me preocupar com o meu lixo. Isso é ser consciente e sustentável. E para uma empresa, o que é ser sustentável? A empresa, ela tem que adotar o tripé da sustentabilidade. Ou seja, ela tem que se desenvolver economicamente, sem esquecer da dimensão social e da dimensão ambiental. Então, como é que eu posso obter lucros? Como é que eu posso produzir me preocupando com a minha sociedade e com o meio ambiente? E aí já entra também, né, a questão da responsabilidade social. Como é que eu posso ser sustentável? Como é que eu posso ter responsabilidade social? Como é que eu posso produzir de maneira satisfatória, não só para essa geração aqui, mas também me preocupando com as gerações futuras. Então, é um conceito que vai além dos lucros, o conceito de responsabilidade social, o conceito de sustentabilidade. Então, eu preciso me desenvolver me preocupando com o meio ambiente e com as pessoas que estão dentro daquele ambiente. Então, como uma empresa, quais as características de uma empresa responsável social e ambientalmente? Existe o selo da ISO que vai versar sobre essa questão da sustentabilidade, da responsabilidade social, que, como eu falei, é bem ampla, tem a ver com compromisso com a educação, com saúde, com a comunidade. Então, como a empresa ela pode ser responsável social e ambientalmente? Sendo sustentável, sim, uma empresa ela deve ser sustentável, ela deve se preocupar com as questões ambientais, com as questões ecológicas, desenvolver projetos com relação a isso. Uma empresa ela precisa ter transparência, ela precisa ter uma conduta ética, ela precisa respeitar os direitos humanos e também os direitos ecológicos, visando aí a questão da Carta da Terra, que vai trazer vários princípios versando sobre a questão de como a gente deve, como a gente pode conviver com o meio ambiente de forma harmoniosa, respeitando o meio ambiente. Vai trazer a questão do respeito pelas normas internacionais. A gente sabe que existem vários acordos internacionais, por exemplo, de emissão de carbono, para que essas empresas que emitem o CO2, elas comecem a reduzir, comecem a adotar novas medidas de compensação, para começar a compensar aquele CO2 que ela está emitindo. De repente, ela vai plantar uma árvore, ela vai desenvolver um projeto nas comunidades ribeirinhas. Então, essa preocupação pelas normas internacionais, visando a questão ambiental, mas também pelas normas visando a questão dos direitos do trabalhador, por exemplo. Então, uma empresa socialmente responsável, ela tem que se preocupar com o seu público interno, com quem trabalha para ela, e com o seu público externo. Ou seja, como eu tenho tratado os meus funcionários enquanto empresa? Será que eu tenho promovido a saúde, uma alimentação saudável? Eu tenho sido constante na efetivação dos direitos desses funcionários? Tenho promovido um ambiente agradável, um clima organizacional agradável para esses funcionários? Isso tem a ver com um compromisso de responsabilidade social de uma empresa. E o meu público externo? Para quem eu estou ofertando esse serviço? Como eu estou ofertando? Eu estou respeitando a legislação? Quando eu consumo também, quando eu compro para poder desenvolver o meu produto, para poder desenvolver o meu serviço, eu estou prestando atenção em quem é o meu fornecedor? Ele está seguindo a legislação? Ele está se preocupando com isso? Esses impostos estão sendo recolhidos? Eu estou em dia com os meus impostos, Até porque a gente sabe que essa relação fiscal, ela vai ter a ver também com benefício social. A empresa ela tem que ter essa responsabilidade social, esse comprometimento fiscal, porque tudo que a empresa ela vai desenvolver, tudo que a empresa vai lucrar, tudo que a empresa vai gerar, o Estado, o município, ele vai estar recolhendo. E isso vai retornar em benefícios para a sociedade. Afinal de contas, é a partir desses impostos que o Estado, no sentido de poder, mantém a sociedade. Então, quando a empresa
ela se diz responsável socialmente, responsável ambientalmente, ela está se preocupando com tudo isso, né? Desde o seu corpo de funcionários até o seu público externo, até os seus fornecedores. E aqui vai alguns exemplos de algumas empresas que têm essa preocupação, né? Eu vou começar com o grupo Fiat. Quando a gente pensa no grupo Fiat, a gente que é pernambucano, vem logo à nossa cabeça a Jeep, né? A Jeep, que é uma empresa que teve um impacto tão positivo lá em Goiânia e que trouxe muitos empregos para aquela região, né? Então, a Jeep, ela tem um compromisso com a fauna, com a flora local. Inclusive, ela plantou diversas espécies da floresta amazônica naquela localidade de Goiânia, que a gente sabe que é uma localidade que tem um histórico rural, né? Um histórico da cana-de-açúcar, que quando a gente vai estudar um pouquinho dessa produção da cana-de-açúcar, a gente sabe que prejudica muito o solo. Então, a Jeep, ela teve esse comprometimento de querer revitalizar aquele lugar, de plantar essas espécies da floresta amazônica, de se preocupar com os animais que estavam chegando ali, né? Porque a partir do ambiente apropriado, das árvores que estavam plantando, começaram a aparecer animais daquela região. Inclusive, a empresa se preocupou em contratar uma equipe de biólogos, para poder lidar com essas situações que estavam sendo constantes nos arredores da empresa. Veja que coisa interessante. A Jeep se preocupou em recrutar pessoas da localidade, né, daquele município, dos municípios vizinhos, como Igaraçu, né, para poder trabalhar na sua empresa. E aí, o índice de desemprego naquela localidade ali, ele teve um impacto, ele diminuiu. Então, foi uma empresa que foi responsável social e ambientalmente, né? Inclusive, é uma empresa que tem o título de carbono neutro, porque na produção, como ela acaba liberando CO2, ela acaba compensando isso a partir das árvores que ela está plantando. Então, é um exemplo muito importante do quanto que a empresa pode causar um impacto positivo na localidade onde ela está. É um exemplo de responsabilidade social e ambiental. A Compesa, por exemplo, desenvolve um trabalho de reflorestamento e de incentivo à preservação, tanto das florestas quanto dos recursos hídricos, né, que a gente sabe que isso está totalmente ligado, né? Quando eu desmato as margens do rio, quando eu tiro mangue, eu também estou afetando ali os recursos hídricos. Então, a Compesa, tem essa preocupação com esse reflorestamento, dentre outros projetos que desenvolve com essa população ribeirinha e de outras comunidades também. A Microsoft, que tem um trabalho bem interessante com relação em um trabalho internacional, né? Com relação às minorias, né? Investimento em universidades historicamente afro-americanas, investimento em fundações voltadas para a questão da inclusão, né? Por exemplo, a Fundação Epilepsia, né? Então, tem vários investimentos também e tem uma responsabilidade social e ambiental bem atuante internacionalmente, né? O grupo JCPM, que desde a construção lá do Shopping Rio Mar, vem aí com o Instituto desenvolvendo um trabalho tanto de profissionalização de jovens, quanto também de educação, de ampliação da educação escolar básica, né? Com oficinas, programas de ensino de idiomas, de português, de matemática, também desenvolve o pré-universitário, né? Capacita as pessoas daquela comunidade ali, de maneira que tem parcerias com organizações governamentais e não governamentais para profissionalizar aquele público que está ao seu entorno. Veja que impacto positivo que acaba tendo ali naquelas comunidades, né? De Brasília Formosa, do Coque, né? Visto que também a mão de obra do shopping foi bem aproveitada daquela localidade ali, a qual o Instituto está inserido, certo? E é um outro exemplo aí de responsabilidade social e responsabilidade ambiental. A Natura, que é uma empresa muito famosa, né, internacionalmente, mas que é brasileira de origem, tem um compromisso muito grande com a sustentabilidade. Se preocupa com a emissão
com a questão climática, por exemplo, né, com como vai extrair os recursos para fazer seus produtos, que são totalmente naturais, né, se preocupa com a questão da fauna, não faz teste em animais, se preocupa com organizações não governamentais, tem investimento nisso, né, tem o Instituto Natura, e eles desenvolvem um trabalho voltado para a comunidade, para a sociedade de maneira geral. Inclusive, ganhou diversos títulos da ONU por ser uma empresa que tem uma estratégia de negócio sustentável. Então, a empresa está dentro desses pilares, né, econômico, social e ambiental. Então, também é um exemplo bem importante de logística reversa, inclusive, né? Quem aqui já conheceu uma revendedora Natura ou alguém, a gente sabe que as revendedoras, elas recolhem as revistas, as embalagens do produto, e essa empresa lá se responsabiliza pelo seu lixo. Veja como é importante a empresa se responsabilizar pelo seu próprio lixo, né? Como a própria Coca-Cola, que já teve alguns incentivos para você juntar as latinhas e acabar ganhando algumas premiações. Então, uma empresa que é responsável pelo seu lixo e se preocupa com o descarte do seu lixo, ela é considerada uma empresa sustentável. Ela está se responsabilizando pelo que ela está levando para a sociedade. Né? E aí a gente vai ver várias empresas, inclusive pequenas empresas, que desenvolvem um trabalho, uma ação social na comunidade. Né? Às vezes a gente vê isso no Natal, na Páscoa, né? E a empresa está fazendo nada mais, nada menos que repartir um pouquinho, né, com aquela localidade, e ter um impacto positivo naquela localidade. Né? E é uma obrigação. Hoje, na situação que a gente está do planeta, ecologicamente falando, uma empresa ela precisa ser sustentável. Existem legislações para isso, né? Para que a empresa ela se preocupe com a geração do presente, a geração do futuro, com o desenvolvimento econômico, sem esquecer do aspecto ambiental, sem esquecer do aspecto social. Certo? Então, eu trouxe só alguns exemplos para vocês, mas existem várias empresas que a gente precisa pesquisar, inclusive consumir mais dessas empresas que têm uma postura ambientalmente correta, né? Que têm uma postura socialmente correta. Né? Inclusive pessoas que a gente sabe, artistas famosos, que acabam tendo esse compromisso também com a responsabilidade social. Abrem um instituto, adotam uma ONG, contribuem, né, de alguma forma para a sociedade. Reconhecem, inclusive, né, essa questão de que a sociedade é que está promovendo eles. Né? Inclusive, esse reconhecimento mesmo de marketing. Existe também a questão do marketing voltado para a sustentabilidade. Né? Então, a empresa, às vezes, ela vai citar algumas ações que ela desenvolve para que esse marketing sustentável também traga mais recursos. Né? E, de certa forma, também, a gente, enquanto cliente, a gente, enquanto consumidor, né? Se a gente é consciente, se a gente é responsável socialmente, a gente vai incentivar o crescimento daquela empresa. Consumir o produto, consumir o serviço, certo? E aí eu também trouxe algumas organizações não governamentais, para a gente conhecer um pouquinho do trabalho delas, do trabalho social e ambiental. Né? Quando se trata de uma organização não governamental sem fins lucrativos, fica evidente que o trabalho delas já é de responsabilidade social, né? Visto que toda ONG, todo projeto, toda ação comunitária vai beneficiar a comunidade e não vai pedir nada em troca. Inclusive, essas organizações vão receber alguns incentivos fiscais, né, porque está desenvolvendo um trabalho de política pública, está desenvolvendo um trabalho que é papel do Estado. Né? E o CIE, que é a nossa organização, a organização que eu trabalho, tem um trabalho efetivo na questão ambiental, tanto de conscientizar os jovens, né? Visto que, a partir do programa de aprendizagem, como eu falei anteriormente, a gente discute diversas temáticas sobre meio ambiente, sobre consumo, sobre sustentabilidade. Né? Agora mesmo a gente está falando sobre responsabilidade social. Então, há um compromisso aí com a ação efetiva de cidadania e sustentabilidade dos nossos jovens. Né? E também, enquanto empresa, o CIE adota posturas, né, enquanto ONG, que nem toda empresa adota. Por exemplo, aqui a gente é incentivado a não consumir em copo descartável. Eu lembro quando eu cheguei aqui alguns anos atrás, eu recebi uma caneca para consumir naquela caneca.
né, para evitar o uso de copos descartáveis, visto que a gente sabe que demora em torno de 200 anos para se deteriorar, certo? A gente, enquanto instrutor de aprendizagem, incentiva os nossos jovens aprendizes a utilizar a garrafa, a caneca, a não usar o copo descartável. Também, o CIEE, ele se preocupa com o descarte do papel, né? Tem uma organização que vem buscar esse papel aqui para reutilizar, né? E a gente também reutiliza as folhas, né? A gente sempre usa a frente e o verso, a gente utiliza muito o rascunho, né? Isso é uma preocupação com a sustentabilidade. Também tem a organização comunitária, né? Melhor dizendo, a ação comunitária Caranguejo Sá, que fica bem pertinho da gente, na Ilha de Deus, e que tem um trabalho maravilhoso na comunidade, né? Desenvolve a parte da arte, educação e comunicação, um trabalho efetivo com adolescentes, com as crianças daquele entorno da Ilha de Deus, e totalmente voltado para a preservação do mangue. Então, é um trabalho social e ambiental, né? Que vai se preocupar ali, inclusive com aquelas regiões ali de Brasília Formosa, e vai abarcar toda a comunidade da Ilha de Deus. E a ONG Recapibaribe, que é a nossa parceira, né? A gente, há muitos anos, que tem esse trabalho com a ONG Recapibaribe, que leva os nossos jovens para lá, né? Ela recebe os jovens do CIE, ela recebe os jovens de instituições públicas e privadas, né? Como dizem os organizadores da ONG, André e Socorro Cantanhede, né? O ano inteiro eles fazem um trabalho ambiental, um trabalho social na comunidade e o trabalho de pescar a consciência dos jovens e dos adolescentes, né, para a questão ambiental, com foco ali na revitalização do Rio Capibaribe. Então, a ONG Capibaribe ela tem muito essa preocupação em conscientizar esse jovem para uma cidadania ativa e uma responsabilidade ambiental ativa na sociedade. Né? Eles têm um projeto anual que envolve toda a comunidade, que é o Agosto pelo Capibaribe, que colocam diversos barcos no Rio Capibaribe para recolher o lixo, né, como uma forma de protesto. Então, são recolhidas anualmente toneladas de lixo. Né? Esse lixo todo ele é exposto para as pessoas do Recife ver, né? E a INURB é chamada para recolher esse lixo, para denunciar o descaso que muitas vezes acontece com os nossos mananciais, né? Com o rio, que é totalmente pernambucano. Então, quando a gente vai para lá, para a ONG, a gente tem a oportunidade de conhecer o trabalho da ONG, o espaço da ONG, e a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco da nossa história, da nossa identidade, né? Que o Rio Capibaribe já foi um rio tão reverenciado por poetas e por todos, né? Quando a gente passa naquela ponta do Recife. Então, essa organização, ela trabalha também no tripé da sustentabilidade, que é o tripé social, econômico e ambiental, né? Porque ela desenvolve também um trabalho junto ao Capibá, né? Que a ONG Recapibaribe e o Capibá se completam, estão na mesma localidade, né? Então, uma hora ela é ONG e outra hora ela desenvolve um trabalho econômico para poder sobreviver ali naquela comunidade. E o impacto é extremamente positivo, principalmente para as comunidades ribeirinhas, principalmente para as colônias de pescadores, que a gente tem vários no Recife, né? E nas regiões próximas. Então, as instituições que vão lá voluntariamente doam alimentos, esses alimentos são revertidos em cestas básicas para os pescadores, para a comunidade que está ao redor ali daquela ONG. Então, você vê, é uma organização não governamental que busca, né, assim como o CIE, que vai buscar parcerias com empresas, assim como a ação comunitária Caranguejo Sá, que vai ter suas parcerias, a ONG Capibaribe vai buscar essas doações, né? Não tem ajuda governamental, mas está desenvolvendo um trabalho tão efetivo para a sociedade. Por isso que eu achei importante trazer isso para vocês conhecerem, né? Tem várias organizações, movimentos que estão aí desenvolvendo um trabalho ambiental, dentro da sua responsabilidade, do seu papel social, estão também colocando a responsabilidade ecológica ambiental. E nós, enquanto cidadãs, seres humanos, a gente precisa valorizar esse trabalho. A gente precisa apoiar essas organizações. A gente precisa participar dessas organizações. Certo?
E aí fica a dica, né, para vocês pesquisarem mais, acessem as páginas, vocês vão ver que tem vários grupos que desenvolvem esse trabalho e que a nossa responsabilidade social também é apoiar, certo? E a gente vai caminhando para o final e eu trago aqui para reflexão uma frase de um escritor importantíssimo, Leonardo Boff, que ele diz assim: queremos uma justiça social que combine com a justiça ecológica, porque uma não existe sem a outra. E esse termo justiça, né, é bem amplo. Né? Quando a gente fala em justiça social e justiça ecológica, veja, a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando da Carta da Terra, dos princípios da Carta da Terra, né, dos princípios ecológicos. Isso é uma responsabilidade da gente enquanto sociedade, né, enquanto cidadão, cidadã, que vai decidir coletivamente, que vai observar as propostas ambientais e sociais de determinados candidatos e candidatas. Então, a gente precisa praticar a responsabilidade social também, né? E incentivar quando a empresa ela pratica essa responsabilidade social e apoiar quando é uma organização não governamental. Nós, enquanto cidadãos, enquanto cidadã, enquanto jovens, precisamos buscar, lutar pela efetivação da justiça social e pela efetivação da justiça ecológica, certo? Foi um prazer estar com vocês hoje e até a próxima.